Novas imagens do telescópio James Webb deixaram pesquisadores em estado de choque. Em vez de aprofundar nosso conhecimento do universo, revelam algo perturbador. Nossa compreensão física não é suficiente para explicar a natureza do cosmos primitivo. Onde a teoria do Big Bang atinge seus limites, novas hipóteses de origem devem ser aplicadas. Mas como o universo poderia ter sido formado? E por que a nova descoberta leva até mesmo astrônomos mais experientes aos seus limites? Fique ligado e descubra com a gente o Big Bang. Antes de entrarmos em mais detalhes sobre essa descoberta revolucionária e sensacional, vamos refrescar nossa memória por um momento. Então, o que está por trás do conceito frequentemente citado do Big Bang, que é conhecido por descrever a criação do universo? Bem, ao contrário da primeira suposição e de algumas representações, não foi uma explosão bruta em um espaço existente. Foi antes o próprio espaço, que se originou há cerca de 13,8 bilhões de anos, junto com a matéria e o tempo, de uma singularidade original. Lembrando brevemente, no mundo da física e da astronomia, a designação singularidade descreve lugares onde a gravidade é tão extrema que a curvatura do espaço-tempo diverge, ou expressa outras palavras, é infinita. Mas como podemos ter certeza hoje, tantos bilhões de anos após o nascimento do universo, que nosso lar cósmico foi formado dentro da estrutura de tal processo? Isso, no que diz respeito aos especialistas, se refere a uma característica que é inerente ao universo desde o tempo de sua existência. Ele se expande sem controle, mas também neste caso é necessário considerar uma coisa. O cosmos não se expande em um espaço existente, é o espaço que se torna maior incessantemente. Agora é possível para especialistas considerar a expansão do cosmos para trás e calcular até que ponto ele incorpora a origem do universo. Como prova notável da exatidão da teoria do Big Bang, a prova da radiação cósmica de fundo em micro-ondas é listada. Uma radiação quase isotrópica que preenche todo o universo e representa uma relíquia dos primeiros dias do cosmos. Neste ponto deve ser citado, porém, que as teorias individuais do Big Bang explicitamente não lidam com o nascimento real do universo, mas com a fase imediatamente posterior. Em detalhes, falamos em uma ordem de grandeza entre o chamado tempo de Planck, ou seja, cerca de 10 elevado a menos 43 segundos, e 400 mil anos após o Big Bang. Embora não tenhamos ideia até agora de como era o estado cósmico antes do misterioso tempo de Planck, a teoria do Big Bang tem uma posição inabalável dentro do modelo padrão da cosmologia. As coisas ficam particularmente complicadas, portanto, quando peritos descobrem algo que simplesmente não pode ser conciliado com nossas teorias atuais. E isso fornece motivos para questionar tudo o que pensamos saber sobre a origem do universo. Galáxias impossíveis. Se seguirmos exatamente essas teses comuns, então as primeiras estrelas começaram a brilhar cerca de 200 a 300 milhões de anos após o Big Bang e afastar a Idade das Trevas. Quando os primeiros corpos celestes brilhantes se uniram em galáxias adultas, e com que rapidez cresceram, ainda é totalmente incerto. Uma primeira pista para a solução desse enigma galáctico foi fornecida por algumas das primeiras imagens de James Webb, já em julho de 2022. Especialistas anunciaram que o telescópio espacial havia detectado várias galáxias, algumas das quais já existiam 300 milhões de anos após a formação do universo. Em comparação com as estruturas que desenvolveram-se nos milhões de anos seguintes, porém, ainda eram significativamente menores e com menos massa. Um esquema que concorda perfeitamente com os modelos oficiais dos pesquisadores. Afinal, a densidade da matéria no jovem universo simplesmente não era suficiente para formar galáxias do tamanho da Via Láctea. Ou era? O que começou com uma descoberta de 6 pontos de luz avermelhados e imperceptíveis acabou desencadeando uma das maiores crises astronômicas do passado recente. Mas o que aconteceu? Embora as galáxias recém-descobertas sejam de idade comparável aos detentores do recorde anterior, são quase tão massivas quanto a nossa galáxia é hoje. Essa pesquisa astronômica é enriquecida por um mistério tentador, graças à equipe liderada por Ivo Labé, da Swinburne University of Technology, em Melbourne. Depois de examinar uma série de imagens tiradas pela câmera quase infravermelha NIRCam, especialistas se depararam com as fontes de luz mencionadas.
Com a ajuda do desvio para o vermelho, cientistas calcularam que a luz desses objetos precisava de mais de 13 bilhões de anos para atingir nosso olho terrestre. Assim, estamos lidando com estruturas que já existiam 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. A avaliação das características forneceu a percepção de que o Webb havia capturado 6 galáxias muito antigas na foto. 6 galáxias tão massivas que contradizem as suposições usuais da cosmologia. Impasse astronômico. Em vez de encontrar os anões galácticos esperados, Webb identificou estruturas quase tão massivas quanto a Via Láctea, apesar de sua data de formação inicial. Se seguirmos a análise dos dados coletados, os grupos de estrelas ligadas gravitacionalmente já possuíam mais de 10 bilhões de massas solares naquela época. Uma delas pode até ter quebrado a marca de 100 bilhões de massas solares. O problema, segundo nosso conhecimento atual, isso simplesmente não era possível. Um pensamento que também passou pela cabeça dos cientistas porque eles acreditaram a princípio ter cometido um erro. No entanto, esta suspeita não pôde ser confirmada em investigações detalhadas de segmento. A única esperança dos especialistas consiste agora no fato de que os 6 objetos não incorporam na verdade as galáxias mais massivas dos primeiros tempos, mas outras formações, por exemplo, buracos negros que se escondem atrás de um véu de poeira impenetrável. Mas se você acha que isso resolve o mistério, você está errado. Mesmo neste caso, haveria muito mais massa estelar no início do universo do que supunha-se até agora. Como logo após o Big Bang não existia matéria normal suficiente para formar tantas estrelas em um período tão curto de tempo, os objetos detectados estão em total contradição com praticamente todas as teorias cosmológicas comuns. Mesmo que apenas uma galáxia seja real, isso ultrapassaria os limites de nossas suposições anteriores. Para poder explicar a existência das estruturas, a densidade da matéria no cosmos primitivo teria que ser até 5 vezes maior do que supunha-se até agora. A outra abordagem de explicação, não menos misteriosa, baseia-se no fato de que as galáxias desenvolveram-se de uma maneira completamente desconhecida para nós até agora. O debate do Big Bang. Isso e outras descobertas fornecem o fato de que, atualmente, mais e mais pesquisadores se afastam da teoria do Big Bang. Muitos astrônomos, que apresentam um ponto de vista mais alternativo, reclamam de não serem ouvidos nas revistas científicas. Mais ainda, quem manifesta suas dúvidas sobre as teses existentes é taxado como louco. No entanto, uma coisa é indiscutível. Também os especialistas que ainda se apegam ao Big Bang são confrontados repetidas vezes com perguntas para as quais não há respostas claras. Isso inclui, em particular, as questões de por que e como. Como pode ser que 13,8 bilhões de anos atrás, algo surgiu literalmente do nada? Alguma coisa pode se formar do nada, e houve um gatilho convincente para isso, ou foi apenas uma coincidência? A esse respeito, Stephen Hawking apontou que o próprio tempo começou apenas com o Big Bang. Logo, esse processo não poderia ter sido desencadeado por algo ou alguém. Não menos controversa é a questão da radiação e densidade uniformes no cosmos. Não importa em que direção ou a que distância olhemos, em grande escala, densidades e distribuições semelhantes de galáxias, nebulosas e radiação existem em todos os lugares. Especialistas conservadores explicam isso com a inflação cósmica. Outros adotam essa suposição e a distorcem um pouco mais. Segundo a inflação caótica, é concebível que esse processo tenha parado apenas em algumas subfaixas em forma de bolha e continue de outra forma eternamente. Isso também significa que uma multiplicidade de subuniversos é formada nas bolhas, em que cada módulo cósmico contém suas leis físicas individuais. Diante desse cenário, portanto, surge uma questão fundamental. E se o cosmos não incorporar o grande todo? Ainda mais, se outro universo já existisse antes do nosso? Bem, nesse caso, o Big Bang se transformaria em um Big Bounce. Teorias alternativas. Seguindo essa teoria, palavras como início e fim são discutíveis em um contexto cósmico. O que comumente chamamos de Big Bang não foi, na verdade, nada mais do que uma transição cíclica. Assim que um universo morre, um novo nasce dele.
De acordo com isso, o universo faz parte de uma estrutura multidimensional. Dentro desse modelo, está sujeito a um ritmo eterno de colapso e ressurreição. No entanto, esta não é a única abordagem de explicação levada a campo além da teoria do Big Bang. Já em 1955, por exemplo, apareceu um artigo no Cosmic Times da NASA, argumentando que nunca houve um Big Bang, porque o universo existe há um tempo infinitamente longo. A expansão do cosmos também é inexistente. A constante formação da matéria apenas dá a impressão de que o universo está em constante expansão. A teoria da origem igualmente empolgante e controversa vem novamente do mundo da física quântica e da teoria das cordas. Supostamente, experimentos mostraram que o universo e tudo nele, na verdade, não existe. Em palavras simples, o que percebemos como o universo visível nada mais é do que um holograma plano projetado em uma esfera. Logo, é possível que nós, junto à nossa realidade, sejamos o resultado de uma simulação superordenada. O que a princípio parece um enredo de um filme maluco de ficção científica pode, na verdade, ser conciliado com a chamada escala de Kardashev. Essa categorização indica até que ponto uma civilização é desenvolvida com base em seu uso de energia. Se realmente existe uma civilização do tipo 3, capaz de usar o poder total de uma galáxia completa, ela poderia ter conseguido criar uma simulação perfeita com a ajuda do chamado cérebro matrioshka. Mas se desejaríamos saber a verdade em tal caso, é outra questão. Obrigado por sua audiência. Sinta-se à vontade para inscrever-se gratuitamente e deixar seu like se gostou do vídeo. Estamos curiosos para saber sua opinião. Você ainda acredita na teoria do Big Bang? Ou as explicações alternativas parecem mais plausíveis para você?